Paz do Senhor, a paz de Deus a todos, shalom para todos. Esse vídeo, meus irmãos, aqui dentro da empresa, e estava ali sentado numa portaria aqui, na primeira portaria, e tem a segunda empresa grande, e eu estava conversando ali, e disse, eu vou fazer uma ronda ali, vou dar uma olhadinha na outra portaria. E uma vez uma pessoa me perguntou, você fica só num lugar, sentado, só numa portaria? Eu digo, não, eu saio dessa portaria, vou para outra portaria e tenho que estar sempre fazendo uma ronda, tá em vigilância, né? Porque nesse horário de meio-dia, 2 horas, fico só dentro da empresa grande. Então tenho que estar na vigilância, né? Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, fala até isso sobre uma questão da liberdade. O Senhor, Ele nos deu liberdade, né? Mas também impôs limite para a nossa liberdade. É tanto que o Senhor fala assim, não aproveite a oportunidade de ter essa liberdade para dar lugar à carne, né? E assim fala a palavra. Então nós temos que estar também em constante vigilância, tanto no mundo material, no mundo físico, como também no mundo espiritual, né? E quando eu falo que nós temos que aproveitar a nossa liberdade que nós temos e não dar lugar à carne, em cada momento da nossa vida, nós saber aproveitar essa liberdade que nós temos para não dar lugar à carne, para não fazer a vontade da carne, para não andar no erro, para não andar cometendo coisas que não agradam a Deus, coisas que não é da vontade de Deus. E então nós temos que estar em constante vigilância mesmo, né? Temos que estar atento às nossas ações, para o que olhamos, o que falamos, o que fazemos. Nós temos que estar em constante vigilância. Então o mundo físico, ele também apresenta o mundo espiritual em nossa vida. O mundo físico, ele também apresenta o mundo espiritual em nossa vida. Então, da forma que chegamos no mundo físico, no mundo material, temos que estar também vigiando o dobro no mundo espiritual. O mundo espiritual, o inimigo é invisível, nós não podemos ver o inimigo, né? Mas sentimos a opressão, a depressão, né? E podemos até cair fácil na armadilha do inimigo se nós não vigiarmos. Então temos que estar em constante vigilância, observando, avaliando o que falamos, o que olhamos, o que sentimos, o que desejamos. Temos que estar em constante vigilância. E isso também é para a igreja. Muito falamos em igreja, falamos em nós, né? Nós somos o templo do Senhor. Então não falo em igreja, falamos em nós mesmos. E temos que estar em constante vigilância, oração, orar e vigiar, para não cair em tentação. A palavra fala assim que o espírito ele está preparado, mas a carne ela é fraca. Então nós temos que ter bastante cuidado com a nossa carne, estar em vigilância, evitar certas coisas, fugir do mal e da aparência do mesmo. Não adianta nós falar que nós somos fortes, que nós resistimos, é ilusão. A ilusão, na verdade, nós temos que correr. O certo é correr, é fugir do mal. Mas você leva o nome de covarde, de outro nome qualquer aí, nós temos que correr. E, meus irmãos, coisas que acontecem na nossa vida, na vida do povo que serve a Deus aqui, a gente vê que falta uma estrutura na nossa vida, falta estrutura física, estrutura espiritual do povo de Deus. E muitas das vezes queremos só culpar o próximo, culpar o próximo por algo que acontece comigo.
por algo que acontece com você, ou por escolha nossas, nós escolhemos errado. Mas é algo que, se você escolhe um caminho errado, você por ele vai andar. Se você escolhe o caminho certo, por ele você vai andar. Se você escolhe um caminho tortuoso, você não vai encontrar um caminho plano para você andar. Se você escolheu o caminho torto. Então o que acontece? Temos que estar vigilando sempre. Temos que estar em oração. É verdade? E, meus irmãos, também a questão de lermos a palavra, entender, interpretar a palavra e passar a palavra para as pessoas. Temos que passar uma palavra que seja verdadeira, uma palavra que edifica. Temos que passar uma palavra que traga edificação para a igreja. A gente vê muita pregação, muitas pregações, vamos usar a palavra aqui, leve, rasa, muita pregação superficial de uma forma que, certo, servo de Deus aí, pessoas crentes, se você for falar para ele alguma coisa sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre opressão, depressão, sobre cativeiro invisível, né, que está dentro da nossa mente, a melhor batalha espiritual dentro da nossa mente, e ele não sabe falar, não sabe explicar. Está dentro de casa, vê vulto, não sabe repreender. Sonha ali, o Senhor mostra para ele que estão fazendo algo para ele, não sabe como lançar decreto no mundo espiritual para se defender. Então fica algo vago nas pregações, nos ensinamentos da igreja, porque nós seguimos uma liturgia, seguimos um sistema religioso que diz que é daquele jeito, tem que ser pregado daquele jeito. O culto não pode ser diferente, pode ser espiritual, o culto tem que ser mais espiritual. Tem que ser mais profundo, tem que ser mais claro. Principalmente para quem prega, tem que pregar a verdade. Não fica pregando só coisas leves e suaves, não. Tem que pregar o que é a realidade de se pregar. Tem que pregar o que precisa ser falado, precisa ser esclarecido. Tem muita coisa oculta aí. E as pessoas não pregam um culto de libertação, vão para o culto de libertação. As palavras do culto de libertação é o homem sentado à beira da estrada, é a mulher do fluxo de sangue, é essas palavras. E aí você está contando a história de alguém que passou por situações e Deus deu vitória, uma história bonita, uma história, né, de fé, mas nós temos que escrever a nossa própria história também. Temos que escrever a nossa própria história e fazer parte de escrever uma nova história, de deixar uma nova história e ter a nossa história para contar, o nosso testemunho próprio para a gente contar, entendeu? Porque contar testemunho é algo que vamos estar expressando, falando, passando para aquelas pessoas algo que elas têm que fazer, também tem que ter a história delas e contar o testemunho delas. Então em pregações nós pegamos muito palavra, coisas que já aconteceu, né, com outros, e muitas vezes só prega em cima de outro testemunho, mas não conta o testemunho dele, não conta o testemunho próprio da sua vida que passou. Então as palavras têm que ser, eu vejo assim, mais direta, mais verdadeira, né, para que aquela pessoa que esteja ouvindo veja em você que Deus fez um mover na sua vida, né, fez um mover na sua vida, fez um milagre, para que Deus venha fazer também milagre na vida deles. E meus irmãos, só até aqui que o Senhor me deu, né? O Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, né? Eu vou estar fazendo uma oração aqui. Senhor Deus, nas tuas mãos, Senhor, toma todos, Pai. Todos que estão vendo esse vídeo, todos que irão ver esse vídeo, Pai amado, abençoa a vida de cada um, a vida financeira, a vida espiritual, Senhor Deus, a vida material, as finanças, Senhor, abençoa, que o inimigo venha tirar as garras de cima, Senhor Deus eterno, das finanças, dos projetos, dos planos, Senhor, das causas que estão na justiça para ser resolvidas, Pai amado, da saúde, Senhor Deus, para todos, ó Pai, repreende todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, amém? Fica na paz de Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.